Guilherme, a gente achou que você não ia voltar, Guilherme. Quando disse que era tranquilo, eu pulei fora. Tranquilidade a gente não gosta muito, não. Boa resposta. Então vamos lá, maluco. Vamos pegar pesado aqui. Esse é dos nossos. Não, então vamos dar esse iniciozinho, então. Ô Guilherme, eu comecei falando aí sobre a pretensão do Senado aí de usar o ICMS, né, para andar aí com fundo ao projeto aí da lei complementar que prevê um teto de 17% para o ICMS dos combustíveis e da energia elétrica, né? Eles estão tentando aí acelerar esse projeto. Tem a briga entre governadores e o presidente para que haja compensação aos estados. Como é que você vê como é que você analisa toda essa tensão em torno disso? A tensão ela é perfeitamente natural, né? Em ano eleitoral, ninguém quer que um item como combustível esteja pesando tanto no bolso do brasileiro. Por outro lado, ao mesmo tempo, ninguém quer perder em arrecadação, seja os governadores, seja o governo federal. Então, a briga tá boa, ela não é de agora, ela não começou nesse projeto de ICMS, de limitação, teto de ICMS, né? Na verdade, esse projeto ele surge porque existiu um entendimento do governo federal e de setores da economia de que o projeto anterior que tratava de ICMS dos combustíveis não foi cumprido pelo Estado, né? Então, na verdade, essa briga que a gente está vendo agora é tão somente a continuação da briga que a gente viveu no ano passado, né? No Brasil, a gente está, assim, vivendo um conjunto de brigas sem parar e a bola da vez não tinha como ser diferente, são os combustíveis. O que a gente está vendo aí é que o impacto, os governadores estão dizendo que o impacto pode passar de 80 bilhões de reais. Em alguns estados, você cairia quase que pela metade a alíquota do ICMS. O cobertor fica curto e os governadores, por um lado, dizem que não vai resolver o problema, o governo federal, por outro lado, diz que é exatamente isso que vai resolver o problema. Realmente, a carga tributária do ICMS em cima dos combustíveis é altíssima, tem estado que chega a 35%, isso é bem mais de R$1 que a gente paga lá no preço da bomba na hora de abastecer a gasolina no nosso carro. O que a gente tem notícia é que os governadores estão em contato aí com o relator da matéria, que é o senador Fernando Bezerra, e a expectativa é que já semana que vem a gente tenha novidades. Ele deu algumas declarações aí, o senador Fernando Bezerra, dizendo que os governadores vão propor de 6 a 8 grandes mudanças no texto que foi aprovado na Câmara dos Deputados, sendo que a principal delas é exatamente a briga de quem paga a conta, né? Se o governo federal ou se os estados. Os estados acham que aquele gatilho, existe um gatilho de 5% na perda de arrecadação que aciona a necessidade da União compensar os estados por essa perda, né? E é aí que a briga está. Guilherme, a gente está naquela corridinha, naquele trote, vamos dar agora um gás aqui, um splint, né? Fogo no parquinho. É o seguinte, ontem o ex-presidente da Câmara, Eduardo Cunha, foi entrevistado pessoalmente aqui na BMC. E ele disse que acredita numa vitória do Bolsonaro em primeiro turno. Você acha que isto é possível? Eu também acho. O Cabral soprou aqui que o Cabral que acha também. Né, Cabral? Eu vou ter que discordar, viu, Cabral, de você e do presidente Eduardo Cunha. Eu acho improvável vitória de qualquer um dos lados em primeiro turno, tá? Lembrando que quaisquer pesquisas que a gente pega agora são tão somente uma foto do momento, né? A gente precisa ver o filme. E aí você tem alguns fatores, né? A máquina do governo federal, ela tem muito peso numa eleição. Por mais que o presidente Bolsonaro esteja atrás nas pesquisas, a máquina não está rodando ainda. Uhum. E como a máquina não está rodando, a gente não vê a potência política, apesar de já estar vendo diversos recursos jorrando aí para os estados, para as bases dos apoiadores do presidente. A máquina não está rodando 100% do vapor. Por outro lado, você tem uma coalizão sendo montada na oposição muito forte. O ponto que me leva a discordar é que, historicamente,
as eleições no Brasil, ainda mais uma eleição tão polarizada, e não só no Brasil, em qualquer democracia madura como a nossa no Ocidente, as eleições elas são muito apertadas. A margem para um lado ou para outro é de pouco por cento, né? Se você olhar o que acontecia, né, e eu venho falando isso há um tempo, o que acontecia antes da existência dessa força política que é o bolsonarismo, o voto do eleitor brasileiro estava muito bem distribuído entre o PT, a esquerda, e então o PSDB, que naquela época estava no espectro mais à direita. Né? Isso não mudou muito em 2018 e eu não acredito, porque a sociedade brasileira não mudou tanto assim, não vai mudar para essa eleição. Eu acho que a coisa vai ser apertada e eu me surpreenderia se qualquer um dos lados ganhasse no primeiro turno. Guilherme, uma dúvida. O que pode ser o calo de Bolsonaro esse ano, para mim, são dois. Covid, como ele tratou o Covid, eu acho que a esquerda pode bater bastante. A esquerda que eu digo, a oposição em geral, independente de ser esquerda ou direita, vão bater provavelmente no tema Covid, vai ser um tema bem forte. E se a inflação não tiver, assim, de uma forma branda, ali em agosto, setembro, pode ser um segundo tema. Emprego nem tanto, porque o emprego CAGED e PNAD está provando que está tendo contratação. Então seria Covid contra a inflação. Do outro lado, se considerando o Lula como um segundo ou primeiro nome aqui nessa disputa, você teria a associação toda de Lava Jato, de roubalheira e etc. A minha dúvida é o seguinte: você acredita que aquela população neutra que não tem problema em votar em nenhum dos dois, ele não é nem lulista nem bolsomito, é aquele do meio que provavelmente vai definir a eleição, ele poderia desprezar esses dois nomes, esses duas informações em favor de alguém, do tipo, eu sei que tem problema de Covid, eu sei que eu tive problema de inflação, mas eu prefiro Bolsonaro do que Lula. Eu sei que Lula teve todo o esquema de Lava Jato. Mas tá tudo suspenso mesmo e Lula 1 fez o bom governo, eu vou para Lula. Você acha que tem alguém que dá ter muita dúvida entre esses dois nomes ou não vamos ter uma cabeçada de branco e nulo? Cara, eu acho que essa é uma das eleições que está sendo decidido mais cedo desde a redemocratização, tá? As pesquisas que a gente vem tendo acesso, elas mostram que 6 em cada 10 brasileiros já decidiram por um ou por outro lado. Essa média, a essa altura do campeonato, ela estava em 4 em cada 10 brasileiros. Tá? Isso significa que tem muita gente que já está decidido e o resto que falta, eu acho que se decide logo, tá? Eu acho muito pouco provável que a gente fuja desses dois polos. Essa existência de uma terceira via é uma coisa que eu enxergo com certo ceticismo ainda, tá? Então, eu acho que daqui para frente, óbvio, ainda tem muita água para rolar debaixo dessa ponte, mas daqui para frente as coisas tendem a se definir cada vez mais. Essa eleição, ela está muito polarizada mesmo, é só olhar os números do que já existiu nas eleições passadas, e a chance de ter aí um meio do caminho eu acho baixíssimo. Tá? Você acredita aí que o fato aí do presidente Bolsonaro optar comparecer nos debates só apenas no segundo turno pode dar alguma vantagem para o Lula, se bem que o Lula também já falou que ele só participa se Bolsonaro estiver junto. Então já deu a desculpa aí que só vai aparecer quando Bolsonaro estiver aí ou só segundo turno também. Parece que os dois estão aí dando até frases parecidas. Isso pode mudar alguma coisa? Cara, eu não iria. Se eu fosse qualquer um dos dois, eu não iria para os debates no primeiro turno, tá? Veja bem, apesar da maior parte da intenção dos votos estar ou em Lula ou em Bolsonaro, a maior rejeição também está com eles, né? Principalmente agora com a desistência do ex-governador João Dória. A maior rejeição está com eles, isso significa que quem for para esses debates no primeiro turno vai servir tão somente para ser vidraça dos outros candidatos, né? É muito fácil você bater em um candidato que tem a rejeição muito alta.
E existe um fenômeno nas eleições, nessas, né, que é 50% mais um, né, o vencedor leva tudo, que mostra que a rejeição importa muito mais do que a aprovação, né? E é só você ver os fenômenos que vem acontecendo. Eu não voto em Bolsonaro, eu voto contra o PT. Eu não voto no PT, eu voto contra Bolsonaro. Então a rejeição importa muito mais do que a aprovação, e você ir para um debate tendo uma rejeição desse tamanho te faz vidraça. Serve só para você apanhar de um Ciro, serve para você apanhar de uma Simone Tebet, e aí você apanhando dessas pessoas faz com que a própria Simone e o próprio Ciro, por exemplo, subam nas pesquisas, né? Porque o povo quer ver isso, né? É só olhar o chat aí, o pessoal quer ver o fogo no parquinho, quer ver a briga, quer ver a confusão. E se eu fosse Lula ou Bolsonaro, eu também não iria, não. É só para apanhar à toa, não é um debate. No Brasil a gente não tem essa cultura tão forte quanto a gente tem nos Estados Unidos. Não é um debate que vai fazer o voto virar para um lado ou para o outro neste momento da campanha. Quem sabe no segundo turno, né? Aliás, só complementando a isso que o Guilherme falou, essa estratégia aí do Bolsonaro de não participar dos debates já foi uma estratégia, inclusive, do próprio Lula, quando ele foi candidato à presidência antes e acabou ganhando. Você acha que vai ser a eleição do voto útil, Rodrigo? Guilherme, desculpa, Rodrigo era outro. Guilherme, você acha que a eleição do voto útil, essa eleição, mais do que as outras, sempre teve, né? Mas essa... Sim, eu acho porque a eleição já está muito decidida, né? Na verdade, o brasileiro, a gente já fez campanhas aí, antes mesmo de prestar consultoria política enquanto RGB, a gente já fez algumas campanhas e a gente vê isso culturalmente muito forte no brasileiro. É a expressão, não quero perder meu voto. Perder o voto é votar no cara que não tem chance de ganhar, né? Então, sim. E por outro lado, você quer votar naquele cara que tem mais chance de ganhar para que dentro daquilo que você acredita, né? Porque se você parar para olhar, dentre aqueles que não gostariam de ter nem Lula nem Bolsonaro como presidente, a porcentagem é muito alta. Por outro lado, isso não se reflete em intenção de voto nos outros candidatos. Né? Ou seja, por mais que eu diga numa pesquisa que eu não quero nem Lula nem Bolsonaro, na hora de responder a pergunta subsequente, que é em quem você votaria no eventual segundo turno, se Lula ou se Bolsonaro, eu já tenho meu candidato definido. Ou seja, isso mostra que o voto útil está mais presente do que nunca, né? Perfeito. Se eu não quiser o Lula nem o Bolsonaro, eu voto Ciro ou não? Não, aí depende do que você quer, né? Eu acho que a consciência vai pesar lá na hora da urna e aí eu deixo para você. Assim, ele é o que tá mais à frente, né? Então, se você quiser um voto útil e inútil, fica à vontade, é ele mesmo. Deixa eu te fazer uma pergunta. Nós tivemos há uns 5, 6 anos atrás uma tendência à direita países afora. Você teve Trump, você teve Peru, você teve alguns países, o Chile, uma tendência à direita. Se você pegar os últimos 3 anos de eleição, isso está invertendo. Peru elegeu a esquerda, Colômbia, quem está liderando é um cara da esquerda, Argentina, 3 anos atrás, elegeu a 2 à esquerda. Biden, podemos dizer, não é aquela esquerda radical. A vice pode até ser, mas é uma tendência mais à esquerda do que Trump. Então nós fomos à direita por volta de 5 anos atrás e estamos começando, nós mundo, tá? Indo à esquerda nesses últimos 2 anos. Você acha que isso assusta a base de Bolsonaro? Você acha que essa tendência à esquerda mundial pode virar também Brasil ou no Brasil não se olha muito para isso? Eu acho que assim, a grande questão que se colocou foi mais do que esquerda e direita, e sim a política tradicional e aquela nova política, né? E aí aconteceu que a gente tinha, aqui no Brasil pelo menos, governos de esquerda e também nos Estados Unidos com Barack Obama, que para eles lá, né, os democratas são a esquerda, né, no poder. Acontece que depois desse período,
o que se viu é que a dita nova política pela nova política não resolve os problemas reais do brasileiro, né, da população no geral, no mundo inteiro, né? Não é porque você é novo que você consegue governar bem ou até mesmo de maneira mais íntegra ou qualquer coisa assim. O Brasil tem uma formação política histórica muito particular, né? E o governo Bolsonaro ele teve muita habilidade, principalmente ali depois do segundo ano de governo para cá, de trazer atores políticos tradicionais que sabem fazer política, que sabem fazer campanha para dentro do governo. Isso faz com que essa tendência mundial, na minha opinião, não seja tão garantida aqui no Brasil. Tá? De novo, eu acho que a coisa vai ser muito apertada. Lá na frente ainda tem muita água para rolar e a política, o poder no Brasil está muito dentro do governo. Eu diria que uma tendência mundial por si só não seria suficiente para assustar aquele bolsonarista mais arrojado. Eu acho que pelo contrário. Aquele bolsonarista que é o bolsonarista raivoso da rede social e fanático e etc., que tem todos os seus motivos para assim ser, eu acho que ele tende a se alimentar desses processos, né? Olhando para fora, e o mundo inteiro está numa situação difícil, independente do governo que esteja em qualquer país, o mundo está numa situação difícil, olhando para fora que você cria a possibilidade de comparar e dizer, olha, lá fora tem um governo de esquerda, é isso que a gente quer aqui para dentro. Para bolsonaristas mais aguerridos, esse é um argumento que pega muito forte e incendeia a base, né? É nisso que o presidente se apoia. Eu diria que essas são os dois grandes eixos. É uma militância muito forte, muito fiel e muito barulhenta, né? Mérito do bolsonarismo por ter construído esse capital político, e a presença dentro de governo de políticos que sabem fazer política, né? E eu acho que é isso que a população vai esperar para esse ano. Pessoas que saibam fazer política, né? Aquela coisa de nova política, puramente nova, e por ser nova mais pura, eu acho que não cola mais do jeito que colou na eleição passada. Guilherme, o Cabral trouxe aqui o calcanhar de Aquiles dos candidatos, ou pelo menos onde eles podem ser atacados, né? Em relação ao ex-presidente Lula, eu pensei aqui em um outro possível calcanhar de Aquiles, que seria colar a imagem com a Dilma, né? Mostrar o governo Dilma, que do ponto de vista econômico foi muito ruim, e tentar colar no Lula. Você acha que o Lula está blindado a isso ou não? É um ponto vulnerável também? Eu não acho que ele está de todo blindado, mas eu acho que eles preparam as vacinas necessárias para mitigar os efeitos dos desastres econômicos dos governos passados do PT, né? Se você parar para olhar as falas do próprio ex-presidente Lula, você vai ver que ele tenta construir uma narrativa muito parecida, e aí muito no sentido do que o Cabral fez na pergunta passada, uma narrativa muito parecida com o que o Biden quis construir lá nos Estados Unidos na eleição agora que ele foi eleito, né? Ele quer dizer que não é um governo tão petista assim, como foram os governos da ex-presidente Dilma, mas sim uma grande coalizão, né? E aí você teve declarações há tempos atrás do ex-ministro Guido Mantega dizendo que não faria parte de um governo do PT, do ex-ministro Zé Dirceu também dizendo que não faria parte do governo do PT, ou seja, existem vacinas que a comunicação da campanha já está colocando na rua aí para dizer, olha, este governo, apesar de ser de um petista, o petista, Lula é o grande petista, né? Não será como os governos passados do PT, e sim uma grande aliança. E aí você vê o Alckmin, que está no PSB, mas na verdade é um tucano histórico, né? Você vê a Marina agora, estão negociando o apoio explícito da Marina ao Lula. Enfim, essa é a narrativa que ele quer construir justamente para mitigar um pouco os efeitos dessa associação aí do Lula com a Dilma e, consequentemente, com o PT, né? Tá certo, então. É isso. Gostaria de Tinha agradecer. 300 coisas ainda para perguntar. Vamos trancar a porta e não deixar a outra equipe entrar.
Ó, dá tempo de você fazer uma pergunta para ele responder em 15 segundos. Não, O bom é que ele já volta, né? Ele já fica Ó, a pergunta pro próxima vez. Quem vai ser o palanque de Lula em São Paulo? Márcio França, Haddad, nenhum dos dois ou os dois? Mas deixa pra próxima. Nossa, essa pergunta é boa. Essa Porque eu não tenho essa resposta, pronto. mano. Marina Silva com Haddad. Dá azar pro Haddad ou decola a candidatura? Eu acho que não é jogo pra Marina, viu? Eu acho que não é jogo pra Marina, essa é a verdade. Mas já fica então marcado, no retorno eu respondo essa aí. É bom que dá tempo de eu estudar. Boa. Fechou, Boa, né? fechou. Muito bom. Essa Valeu. pergunta é boa, essa é boa. Valeu, Guilherme. Um abraço para você e até a próxima, então. Até mais, pessoal. Tchau, tchau.